Fala, moçada, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de nossas peças jurídicas. Se você já veio pelo título, já sabe o conteúdo que nós vamos falar. Quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo Carati de Oliveira, sou advogado e professor universitário, me dedico a alguns bons anos aí às rotinas práticas, tanto na esfera acadêmica, né, com as aulas práticas de estágio, assim como também na rotina da árdua advocacia. Então, o objetivo do nosso canal é divulgar, discutir e trazer aí um pouco dessa vivência profissional que nós temos. No vídeo de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre os chamados alimentos. Muitos chamam de pensão alimentícia, e isso não há problema algum. Porém, quando nós discutimos em ação de alimentos, eu posso falar para os senhores de uma forma muito segura que nós estamos falando de umas petições mais complexas que nós temos na área civil. Por que mais complexa? Porque a ação de alimentos, muito embora o objeto protegido aí, inclusive até a sobrevivência de quem vai receber esses alimentos, ela é uma peça bastante técnica. Se você não cumprir alguns requisitos mais estruturais, básicos, provavelmente acarretará numa demora na análise da sua petição e até mesmo, ao final, você não vai obter o mesmo êxito que teria obtido se tomasse maiores cuidados. Então, moçada, antes de mais nada, segue o nosso canal aí, Atuadores do Direito, não deixa de acompanhar os nossos outros vídeos, as outras peças, temos aí vídeos das mais diversas áreas, como apresentar uma monografia, como escrever um artigo, vídeos na área penal, vídeos na área civil, vídeos na área de estágio, vídeos aí de seminários ao vivo, como a Lei Geral de Proteção de Dados, entre outros. Então não deixa de nos acompanhar, nos prestigiar aí com a sua visita sempre ao nosso canal, curta o nosso vídeo, pode mandar comentário, escreva comentário, mande perguntas, a gente sempre que possível, a gente interage com todo mundo que participa. É legal seguir o canal, curtir os vídeos, para que mais pessoas também encontrem esse vídeo que você está assistindo agora. Tá joia, moçada? Então não vamos mais delongarmos para entrarmos na parte prática de alimentos. Lembrando que esse vídeo é voltado muito para a parte profissional, a parte profissional da questão de alimentos. Porém, no vídeo nós vamos discutindo alguns pontos. Então, se você chegou nesse vídeo aí, de repente, falar, como é que funciona a ação, nos acompanhe o vídeo, vai vendo alguns pontos, documentos que devem ser trazidos, como é que a gente demonstra a capacidade, a necessidade, assim por diante. Joia, moçada? Então, eu já vou compartilhando a minha tela para que a gente possa, então... No primeiro momento, ele dá aquele efeito espelho, né? Deixa eu ver se está... Isso, acho que agora deu certo. Ele dá um efeito espelho, porém, acho que a partir de agora ele já fica ok. Isso. Joia, moçada? Vamos lá. Quando nós vamos fazer uma petição de alimentos, nós temos que observar que alimentos, essa chamada obrigação alimentar, ela decorre de uma previsão constitucional lá do artigo 226 e seguintes, e ainda a partir do artigo 694 do Código Civil. Então, tudo a respeito de alimentos está lá. Além disso, nós temos uma lei especial que chama Lei de Alimentos, que está lá na Lei 5478 de 1968, que também nos traz bastante informação a respeito desta ação judicial. Observa que, quando nós falamos em alimentos, é possível pedir alimentos dos filhos aos pais, dos pais para os filhos, e assim por diante, está lá previsto no artigo 694. E aí, então, você tem que ver que a cada caso em específico, você vai ter algumas alterações nessa peça que nós vamos ver. Mas, em regra, ela não vai fugir substancialmente do que a gente vai ver aqui. Joia? Primeira coisa que você deve se atentar é que o artigo 319 do CPC, ele traz a chamada receita de bolo para poder ser feita, então, uma petição inicial, do qual nós devemos seguir nas nossas petições. Lá no artigo 319, inciso 1, ele traz de cara o chamado juízo a que é dirigida a petição. Para você que está chegando agora e fala assim, eu mando a petição para o excelentíssimo senhor doutor juiz. Olha, moçada, eu vou colocar aqui em algum lugar um vídeo que chama Curso de Petição Inicial,
E lá tem bastante explicação a respeito da nova forma de endereçamento prevista no CPC de 2015. Então, depois você assiste. Joia? Então, vamos lá, moçada. Quando nós mandamos, então, vamos só ampliar um pouco a minha tela, que eu acho que fica mais fácil para vocês verem, né? Quando nós vamos endereçar a nossa peça, nós endereçamos, então, ao juízo E aí você tem que levar em regra aquelas questões que nós já discutimos nos vídeos, né? As regras de competência. Se você estiver fazendo uma peça simulada, ou seja, uma peça para um trabalho na faculdade, uma peça dentro do núcleo de prática jurídica, nós seguimos um padrão bem simples, que é o juízo da risquinho vara da família, da comarca de... E aí vem o nome da comarca. Lembrando que, nos termos do artigo 53, a ação de alimentos ela tem foro privilegiado, tá? É uma regra de competência relativa. Porém, ao você propor a petição inicial de alimentos, você deverá, isso não tem um caráter de obrigação, uma vez que a regra de competência relativa quanto ao território, né, propor essa demanda no foro do domicílio de quem está pedindo os alimentos, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Opa, fazendo uma homenagem, então, à grande Marcelândia e os meus alunos da Unemate. Então, ao juízo da risquinho vara de família da comarca de Marcelândia. Esse endereçamento é um endereçamento meio fictício, tá? Porque, por exemplo, eu posso ter na comarca vara única. Se for vara única, eu vou ter que endereçar, então, ao juízo da vara única da comarca e o nome da cidade. Nós temos em outros municípios, a exemplo de Sinop, a vara de família e sucessões, uma vara especializada. Em outras comarcas, você vai ter vara civil. Então, atente-se às regras de competência, tá? Depois disso, uma peça real a gente pula de 10 a 15 linhas. Peça simulada, se você chegou nesse vídeo aí buscando estudar para a prova da OAB, nós escrevemos, então, 10 a 15 linhas. Isso se aplica, então, às demandas, as peças que são feitas para a prova da OAB, para as faculdades, núcleos de prática jurídica, são as chamadas peças simuladas ou ainda avaliativas. Já para a rotina prática mesmo, que é a peça que realmente você tem um cliente, realmente você vai distribuir. Então, nós pulamos de 10 a 15 linhas de espaço. Quem já tem a rotina de advogar sabe desse espaço, que ele traz uma poética, onde o juiz antigamente fazia o chamado despacho inicial do processo, de forma manuscrita. Joia? Vamos hoje fazer, então, uma ação de alimentos, onde um filho vai pedir esses alimentos para o pai, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque a qualificação muda, então eu acho que fica mais interessante, ela vai ficar uma peça mais completa, tá? Vou colocar aqui, ó, Marcos Júnior. Eu não vou criar muitos nomes para ficar mais simples, tá? A qualificação do menor, ela é bem básica, tá? E aí veio algumas observações de forma bem rápida. Nós colocamos estado civil do menor? Não. Por quê? Porque se ele for casado, ele assume a maioridade civil. Profissão? Também não, porque se ele possui renda própria, também ele vai assumir a capacidade civil. Então, são poucas informações que nos interessam quando nós falamos em qualificação de menor, tá? A nacionalidade, depois disso, a inscrição no CPF, porque hoje é interessante que o menor, por mais que, diferentemente, né, de um tempo atrás, nós tínhamos aí como documento principal do menor a certidão de nascimento. Hoje, na certidão de nascimento, já sai o CPF do menor. Então, é um problema superado que nós temos, tá? Nacionalidade, a inscrição no CPF, e aí agora nós temos que informar se ele é menor púbere ou menor impúbere. O que eu observo? Se você não souber a diferença de menor púbere para menor impúbere, você vai alterar também a questão se ele é assistido ou representado, tá? Quando nós temos os menores impúberes então são os menores de 1 dia de vida até os chamados 16 incompletos. Dentro do Código Civil, nós denominamos esses de absolutamente incapazes. Joia? Já os menores púberes são aqueles dos 16 anos até os 18 incompletos, né? Se fizer 18 anos, ele assume a maioridade civil, ok? Qual que é a diferença? Se o menor for impúbere, ele será representado.
Agora, se ele for um menor publi, ele será assistido. Então, tenham cuidado, tá? Por isso que é necessário saber essa informação. Então, menor impúber, representado, por sua genitora. Professor, você não colocou o endereço do Marcos. Calma. Maria da Silva. Vamos qualificar a Maria, então, tá? Nacionalidade. Lembrando que peças simuladas, nós fazemos assim, né, moçada? Ó, nós colocamos um risquinho, tá? Peça real, nós temos essa informação. Se o caso lhe forneceu essa informação, manda ver, tá? Estado civil. Profissão. Lembrando que no curso que tem até aqui no nosso canal de petição inicial, explicado bem essa questão de qualificação e tal, então não deixe de assistir. Se você tem dificuldade em fazer a peça, assiste aquele curso de petição inicial. Tem um de petição inicial e tem um de contestação aqui no canal, forma gratuita, é só você assistir, aproveita. Inclusive, o de contestação ele é feito em duas partes. Ele tem uma parte teórica e uma parte prática, então assistam, moçada, aproveita a oportunidade, tá? Nacionalidade, estado civil, profissão. Beleza. Inscrita no CPF. Subnúmero. Olha só. Próxima informação é endereço. O que eu vou colocar? Ó, ambos residentes e domiciliados na... E aí vem o endereço, moçada. Endereço completo, tá? Rua, número, bairro. Lembra de não querer inverter essa ordem? Porque, geralmente, quando você começa a inverter essa ordem, o que acontece? Você confunde, tá, moçada? Tenham cuidado. CEP, lembra que é necessário, né? E, por fim, endereço eletrônico. Temos aí, então, a qualificação completa, tanto do menor, tanto de sua genitora. Nacionalidade, estado civil, profissão, inscrição no CPF e a parte do domicílio. Beleza. Agora, nós vemos quanto à questão de representação dele, não é? O Marcos e a Maria não vêm sozinhos em juízo, através de seu advogado. E aí sim, ó, nome do advogado. Joia? E aí, obviamente, que se você está fazendo uma peça real, você vai colocar o nome. A qualificação do advogado, ele consiste no número da OAB, moçada, tá? E aí, não se esqueçam de que para cada estado o advogado pode ter um número da OAB, ele pode ter a principal e as suplementares, por isso que a gente coloca o estado e o número, tá? E aí você já vem aqui, ó, e já preenche esse requisito, procuração anexa. É obrigatório, então, para propor uma demanda, você juntar a procuração. Acho que eu vou subir, porque eu não sei como é que fica na tela, às vezes fica cortando, eu acho que assim fica melhor, vou manter sempre um pouco mais para cima, tá? Eu também vou pegar, e depois eu vou deixar essa petição de modelo junto aqui no comentário, se você quiser baixar, para você ter um modelo de petição, manda ver. Joia? Procuração anexa, tá? Beleza, com endereço, profissional, cito. E aí, ó, rua, número, bairro, cidade, UF, CEP, endereço eletrônico. E aí aquela frase, né? Nós somos obrigados, local onde recebe todas as intimações e demais notificações sob pena de nulidade. Beleza, moçada. Chegamos, então, na qualificação. O endereçamento perfeito, está direitinho. Qualificação do menor, qualificação da genitora, qualificação do advogado. Agora sim, vem respeitosamente. Não é prespeitosamente, né? A presença de Vossa Excelência. Moçada,
Lembra que, para quem não viu nossos vídeos, nós não colocamos vem muito respeitosamente, não colocamos a ilustre presença, não por um critério de desmerecimento, desrespeito ao magistrado, porque não é necessário. Você não precisa lustrar a imagem do magistrado, tá? É uma questão de respeito e não uma questão de subordinação, tá? Então, vem respeitosamente a presidente de Vossa Excelência. Agora nós vamos à chamada pré-fundamentação de peça, né? Com fulcro no. Moçada, eu sempre dou uma dica, começa pelo CPC, tá? Por exemplo, nesse caso aqui eu vou pedir justiça gratuita, então já manda a justiça gratuita, que é o artigo 98 e o artigo 319, ambos são do CPC, joia? Além disso, então o artigo 98 e o artigo 319 do CPC, eles são bem básicos. O 98 se houver justiça gratuita, tá? O 319 por ser uma petição inicial. Com um detalhe. Aí, você falar, professor, eu gosto de seguir a hierarquia do Kelsen na hora de colocar, para poder colocar primeiro a Constituição. Moçada, não há necessidade, tá? Pode colocar artigo 226 e seguintes, tá? CF de 88. O artigo 226 e seguintes da CF traz as previsões a respeito do direito de família, tá? Além disso, o 694 e seguintes do Código Civil. Que mais? Gente, ó, basicamente, você vai usar o artigo 1º e 4º da Lei 5478/68, Lei de Alimentos. Além disso, eu vou colocar um asterisco aqui, que é o seu trabalho, tá? Você vai usar o ECA, se for menor. Se for idoso, você vai usar também a lei do idoso, tá? Então, você vai ter que colocar. Lembra que não adianta colocar só a lei, eu tenho que colocar qual artigo da lei eu vou utilizar, beleza? Coloquei o ECA aí, depois você olha lá. Então, para você ter pelo menos uma pesquisa aí de uma pré-fundamentação. Joia? Depois disso, nós temos a questão do verbo, tá? O verbo correto é propor. Petição inicial, nós não utilizamos apresentar. Apresentar é só para alvará judicial. Petição inicial, de forma geral, nós usamos propor. O nome da peça é ação de alimentos. Mas é só isso, professor? Não, porque esta peça, nós vamos fazer um pedido de alimentos provisórios. Olha, moçada, eu posso falar de uma forma muito segura para vocês, eu tenho bastante experiência, principalmente em ações de alimentos, uma vez que eu trabalhei mais de 10 anos em núcleo de prática jurídica, tendo acontecido hoje mais de 2, 3 mil ações de alimentos, eu vejo muita prática os advogados entrarem com ação de alimentos com pedido de tutela de urgência. Olha, eu vou explicar para você o que acontece. O artigo 300 do CPC, ele traz sim a tutela, só que você depende de preencher 2 requisitos, tá? A tutela não é concedida de forma sem preenchimento de requisito. Os alimentos provisórios, eles estão previstos lá no artigo 4º da Lei de Alimentos, dizendo basicamente assim: o juiz, ao receber a inicial de alimentos, fixará desde logo os alimentos provisórios. Alimentos provisórios, então, ele seria uma modalidade de tutela nominada, ou seja, ele tem um nome próprio. É a demonstração dos alimentos provisórios e apenas que essa é uma petição e a necessidade de recebimento agora. Então, ele é mais simples de preencher os requisitos. Por isso que, por exemplo, eu não usei o artigo 300 do CPC, que fundamenta a tutela de urgência, tá? A gente fundamenta a ação de alimentos no artigo, os alimentos provisórios no artigo 4º da Lei de Alimentos, beleza? Em face, lembra que esse em face, ele é minúsculo, né? Porque não é um parágrafo, né? Em face de João da Silva. E aí nós vamos qualificar o João da Silva, não é isso? Eu vou ganhar um pouco de tempo. Por quê, professor? Porque para o vídeo não ficar muito longo, tá? Nacionalidade, estado civil, profissão, você não pode alterar, né? Inscrito no CPF, e aí, no caso, ele é residente e domiciliado, na rua, número, bairro, aí vamos supor que, no caso, trouxesse o município, tá? Feito isso, fechamento da qualificação, conforme fatos e fundamentos a seguir expostos. Beleza.
Gente, a organização da peça é fundamental, tá? Não me começa a peça aqui pedindo justiça gratuita nesse tópico, tá? Por quê, professor? Tem um outro vídeo aqui também que coloca lá como pedir justiça gratuita na petição. Eu vou colocar ele aqui em cima a sugestão para, de repente, você quiser assistir. Se eu coloco a justiça gratuita antes dos fatos, lembra que a estrutura da peça é fato, fundamento e pedido. Se eu coloco a justiça gratuita antes dos fatos, ficaria... Ó, a justiça gratuita é fundamento, tá, moçada? Quanto é que o juiz decide o pedido de justiça gratuita através de uma decisão interlocutória, né? Então, olha só, se eu coloco a justiça gratuita e depois fatos, depois, por exemplo, direito, ficaria assim, fundamento, fato, fundamento, depois pedido. Então, há uma forma correta de estrutura da peça, onde nós colocamos fatos, depois sim nós vamos entrar num tópico chamado preliminarmente, e aí nós vamos discutir um pouco mais sobre essa questão do que nós colocamos lá, tá? Dos fatos, moçada, existe também um vídeo aqui no canal onde a gente explica como é que faz os fatos da petição inicial. Assista esse vídeo. É sugestão. Se não, imagina a gente pegar um vídeo, por exemplo, de 18 minutos, cada um deles deve ter uns 15, 18, a depender do vídeo, a não ser o vídeo do preliminarmente, que é bem curtinho, e esse vídeo ficaria aí com 2 horas e meia. Então, você perderia o foco no meio do caminho. Vou colocar a sugestão aqui para você assistir os fatos também, tá? E aí existe um fechamento meio padrão quando nós fazemos os fatos, tá? Essa é uma dica, pra você não ficar querendo inventar muita moda, você coloca lá, ó. Não havendo outra maneira, busca a prestação jurisdicional. Essa frase de fechamento jurisdicional. Essa frase de fechamento, cara, ela aplica para qualquer peça que você vai montar, parte fática, tá? Depois assista o nosso vídeo lá. Aqui dentro dos fatos tem algumas informações interessantes, e isso eu vou frisar. No caso dos alimentos, a genitora não é autora. Cuidado, esse é um dos erros mais constantes que nós temos. A Maria, ela é genitora do autor. O autor é o menor, tá? Então tenham bastante cuidado. O requerido, sim, é o pai, sempre o maior problema, ele é o réu. Porém, a genitora não é autora. A genitora, ela é, como o próprio diz, genitora da autora. Cuidado, tá? Além disso, dentro dos fatos, nesse caso em específico, você deve trazer algumas informações relevantes. A questão do surgimento dessa criança. A autora é filha devidamente reconhecida do réu, conforme faz prova a certidão de nascimento anexa. E aí você vai contar, desde o nascimento do menor, o genitor nunca auxiliou financeiramente, deixando a criança exclusivamente sob dependência de sua genitora. Gente, essas informações são super relevantes, tá? Além disso, a capacidade financeira do requerido. Mesmo o requerido trabalhando na função de tanto, oferindo tal renda, este nunca auxiliou financeiramente sua filha, a autora, assim por diante. Beleza, moçada? Então, cuidado com essas informações. Fato está muito ligado a uma qualidade de redação, tá? Então, façam bem feito. Segundo tópico. Agora sim, moçada, preliminarmente. Pelo amor de God, não me escrevam aqui das preliminares. Tem um vídeo também que é diferença das preliminares para preliminarmente. Se você escreve das preliminares, mostra que você não tem conhecimento do conteúdo jurídico, tá? E é um erro que eu vejo diariamente, até mesmo por profissionais com muitos anos de carreira. Então, cuidado, não cometa esse erro. Primeiro tópico do preliminarmente, da justiça gratuita. Então, me perdoe, moçada. Temos um vídeo, vou colocar aqui, como pedir justiça gratuita. Lembrando que a gente tem uma estrutura básica dentro do tópico de fundamentação. Mini fato, fundamento, pré-pedido ou conclusão. E no vídeo, então, nós explicamos de uma forma bem didática como pede justiça gratuita na petição. Não deixe de assistir. Beleza? Próximo tópico. Dos alimentos provisórios. Que também temos um vídeo aqui no canal, como pedir alimentos provisórios. Assistam, moçada. Senão o vídeo vai ficar gigante. Alimentos provisórios, então, são aqueles previstos no artigo 4º da Lei de Alimentos, tá? O juiz, ao receber inicial, fixará desde logo os alimentos provisórios. O que eu quero chamar a atenção dos alimentos provisórios, desse tópico, é a estrutura.
dentro desse tópico, mini fato, não precisa criar um subtópico, tá? Tipo 2.2.1, não. Você vai colocar lá isso de uma forma muito natural. Você vai trazer, geralmente, 1 ou 2 parágrafos a respeito dos fatos que lhe interessam nessa parte, que é os alimentos provisórios, depois o fundamento. Conforme previsão no artigo 4º da Lei de Alimentos, é possível o requerimento de alimentos provisórios, uma vez que o autor não pode aguardar até o final do processo para assim ter satisfeito a verba alimentar, tal, e isso é fundamentação, lembra da argumentação jurídica. E, por fim, nós temos o chamado pré-pedido ou conclusão. O pré-pedido ou conclusão ele é fundamental, tá? Exemplo, assim, diante do exposto, requer o deferimento dos alimentos provisórios no valor de, exemplo, R$ 1.100 correspondentes a um salário mínimo em vigência, a ser pago todo dia, exemplo, 10 de cada mês, na conta de titularidade da genitora. Esta informação é obrigatória. Nós chamamos de valor e forma. Não existe pedido genérico. Então, você tem que falar quanto você quer e a forma que se realizará esse pagamento. Joia? Próximo tópico, 2.3, da audiência de conciliação. Adivinha, moçada? Também tem um tópico, um vídeo específico sobre a audiência de conciliação. Do qual, então, este daqui, eu acho que é um dos mais simples de ser feito. O artigo 319, inciso 7 do CPC, expõe, então, que o autor na petição inicial deve manifestar seu interesse ou não pela realização da audiência de conciliação. Então, este é o local que você coloca, tá? E nos termos do artigo 334, o juiz só vai analisar o pedido da audiência de conciliação depois das decisões de tutela, liminares e assim por diante. Por isso que ele entra aqui. Primeiro, justiça gratuita, depois alimentos provisórios, depois audiência de conciliação. É um textinho básico. Exemplo, eu não vou escrever, mas eu vou falar, né? O exemplo, num caso que, por exemplo, a genitora opta pela opção da audiência. Nós vamos colocar a genitora da autora, lembra que a autora aqui não tem capacidade, né? Então, a genitora da autora opta pela realização da audiência de conciliação / mediação, prevista no artigo 319, inciso 7 CPC, primeiro ponto, opção, segundo, vírgula, requerendo, assim, a citação do réu para que compareça ao ato solene sob pena de multa. Então, eu tenho opção, designação, citação com efeito multa. Joia? É um parágrafo esse tópico, pode ficar tranquilo. Tem um videozinho explicando tanto pela opção na realização, tanto na opção na não realização. Aconselho os senhores a assistirem, não deixem de assistirem. Beleza. Próximo tópico, então. Tópico 3. Dos direitos. E eu tenho que criar uma subdivisão, tá? Por mais que seja um tópico só. Aqui, moçada, é o que nós chamamos de alimentos definitivos. Aqui sim, você vai ter que queimar toda a sua pestana de conhecimento jurídico. Por que eu estou dizendo isso? Mesma regra. 1 ou 2 parágrafos de mini-fato, depois a fundamentação, depois pré-pedido ou conclusão. O que eu quero chamar a atenção? Mini-fato, cada caso tem, cada atendimento que você faz de um cliente é diferente. A fundamentação dos alimentos definitivos, ela traz, então, bastante base no artigo 694, 1696, 1698, que traz 1694, parágrafo 1º. O que nós temos que demonstrar aqui? Primeiro, a obrigação alimentar. A obrigação alimentar, então, ela vai se substanciar através da certidão de nascimento, se esse for o caso, tá? Além disso, também deve ser demonstrado, em sede de argumentação jurídica, o chamado binômio, previsto lá no artigo 694, parágrafo 1º, né? Que é o binômio necessidade versus possibilidade. Necessidade, gente, você vai ter que demonstrar, então, que esse menor depende financeiramente dos seus pais, que ele não trabalha, que a ausência de alimentos pode prejudicar até mesmo sua sobrevivência, joia? Quanto à possibilidade, você vai, então, arguir a questão financeira do requerido. Olha, o requerido labora na função de tal coisa, recebendo renda de tal valor, sendo possível, sim, um pagamento de alimentos, porém, este nunca fez. Esta argumentação, gente,
é extremamente necessária. Por quê? Porque o juiz vai analisar o chamado binômio, necessidade versus possibilidade. Alguns autores ainda trazem aí mais um, é o chamado trinômio, que é a necessidade, possibilidade, a razoabilidade ou proporcionalidade, tá? Mas pela letra de lei, nós aplicamos então o binômio, necessidade e possibilidade. E você tem que demonstrar isso. Não há como fazer isso de forma genérica, tá? Cada caso vai ser preenchido esses requisitos de forma diferente, mas você deve fazer isso, beleza? Por fim, nós temos, então, o pré-pedido dentro desse tópico. Lá no pré-pedido dos alimentos provisórios, eu vou pedir, então, o deferimento dos alimentos provisórios no valor. Aqui, eu vou ter que pedir a procedência dos alimentos definitivos, condenando, então, o réu ao pagamento no valor tal, e eu vou trazer aquela mesma forma, tá? Então, assim, diante do exposto, requer a procedência do pedido de alimentos definitivos, condenando o réu ao pagamento de alimentos no valor de, e eu vou trazer 1.010, tal, e eu ainda posso colocar, ratificando assim os valores já deferidos em sede de alimentos provisórios. Eu tenho que trazer valor e forma, não se esqueçam, tá? Por fim, então, nós temos o tópico dos pedidos, não é isso? Diante do exposto, requer. Beleza. Lembra da organização da peça? Essa é fundamental. Vamos puxar um pouco para ficar para os senhores que é mais fácil, porque acho que a janelinha aparece embaixo, não é isso? Então, primeiro, o recebimento da presente inicial, em todos os seus termos e documentos. Por que eu faço esse pedido? Sara, temos um vídeo explicando lá, aquele do curso explica bem, tá? Porque o juiz pode determinar a emenda inicial, uma vez que há ausência documental e vício sanável, ou ainda pela parte textual, por isso que a gente fala termos e documentos, tá? Segundo, a gente segue a ordem do preliminarmente, tá? O deferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos, a altura foi idosa, hein? Nos termos do artigo 98 do CPC e conforme declaração. Lembra que esse é o IPOSUL, esse é o documento que comprova a necessidade. Não existe atestado de pobreza, pelo amor de Deus, hein, moçada? O deferimento, o deferimento do pedido de justiça gratuita nos termos do artigo 98 e conforme declaração de hipossuficiência anexa. Beleza? Próximo pedido, lembra da ordem lá? O deferimento dos alimentos. Eu vou aproveitar, vou colocar até o pedido inteiro aqui, ó, para você já ver como é que fica. Gente, a gente digitando correndo é impressionante, né? Sai muito erro. Provisórios no valor de... Lembra de sempre colocar o valor em numeral, tá? E depois ele por extenso. Todo dia 10 de cada mês... na conta de titularidade desse caso, né? Beleza? Próximo. Ó, justiça gratuita, alimentos provisórios, e o próximo lá do nosso preliminarmente era a audiência de conciliação, não é? Então, ó, lá eu já informei minha... Eita, já informei minha opção, não é? Agora, eu vou pedir a designação da audiência de conciliação / mediação prevista no artigo 319, inciso 7 do CPC, vírgula, e querendo, assim, a citação do requerido para que compareça ao ato
solene, vírgula, sob pena de multa. Lembra que cabe multa, né? Joia! Então, olha só. Temos lá, então, agora concluído o nosso preliminarmente. Coloquei justiça gratuita, alimentos provisórios e a audiência. Joia, agora é o mérito da ação. A procedência definitivos, condenando o réu no pagamento de alimentos no valor. E aí segue a mesma coisa, tá? Valor de R$ 1.100, vírgula. Eu posso colocar aqui, ó, ratificando os alimentos provisórios já deferidos. Esse daqui demonstra que você sabe a diferença entre alimentos provisórios e alimentos definitivos, tá, moçada? Não tem como pedir de forma genérica. Observa valor e forma, beleza? Joia, acabou? Não! Temos agora alguns pedidos aí que nós temos que fazer nessa peça. Primeiro deles, a intimação do representante do Ministério. Lembra que, como tem menor, é necessário a intimação do representante do Ministério Público, tá? O público ao contrário. Público. Sob pena de nulidade. O Ministério Público ele tem que intervir nesse feito, não é isso? Beleza? A intimação do representante do Ministério Público para manifestar no feito sob pena de nulidade. Agora vem o melhor pedido da petição para você. Qual que é? A condenação do requerido no pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais sucumbenciais. As custas processuais no valor de... Lembra que a gente mira o céu para acertar a lua. Valor da causa. Beleza, estamos quase, moçada. Próximo pedido. Que todas as intimações e demais notificações ocorram em nome do advogado constituído, sob pena de nulidade. Isso é importantíssimo, ainda mais para você que quer fazer prova da OAB, se você ainda não fez, e além disso, da própria rotina do dia a dia, beleza? Fechamos aqui. Agora, pedido de produção de prova. Ele não é um pedido como a letra I agora, tá? Lembra que a lei diz assim, ó, a prova cabe a quem alega, né? Então, a gente coloca, deseja provar o alegado. De todos os meios admitidos em direito. Olha só, esse é o pedido que nós chamamos de produção de prova genérico, tá? Deseja provar o alegado através de todos os meios admitidos em direito. Agora nós vamos ao pedido de produção de prova em específico, ó, em especial. Aí você vai colocar, por exemplo, ó, depoimento pessoal do requerido. Detalhe, você não pode pedir depoimento pessoal do autor e do réu, tá? Você só pode pedir da parte contrária, porque as suas informações já estão nessa petição, então não há por que você pedir depoimento pessoal do autor. O CPC libera essa possibilidade. Depoimento pessoal do requerido, oitiva de testemunhas, ó, juntada de documentos. Essas são as provas básicas quando nós discutimos alimentos, tá? Então, deseja provar o alegado através de todos os meios admitidos em direito, em especial, depoimento pessoal do requerido, oitiva de testemunha, juntada de documentos. Agora, ó, genérico,
específico, agora a gente fecha com genérico de novo, ó. Assim como qualquer outra prova para melhor elucidar o feito. Reparou? Genérico, específico, genérico, tá? Agora, o valor da causa. Moçada, detalhe, tá? O valor da causa corresponde a 12 vezes o valor de alimentos que você está pedindo. Está previsto lá no artigo 292 do CPC. Então, se você está pedindo, por exemplo, R$1.000, ele vai ter que ser 12 mil reais. Eu lembrei de um detalhe. Faltou uma questão aqui no pedido, nos dois, ó. Ó, o deferimento dos alimentos provisórios no valor de R$1.100. Lá em cima eu falei, ó, correspondentes a um salário mínimo em vigência. Eu tinha esquecido disso daqui, moçada. Olha só por quê? Porque eu coloco essa correspondência. Subiu o salário mínimo, automaticamente também vai subir o valor dos alimentos, tá? Não esqueçam de colocar isso aqui, né? Que eu lembrei agora. Você vê que sempre fica alguma coisinha, por isso que é bom depois dar uma passada. O valor da causa, ele também entra de forma centralizada, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, vamos supor que fosse só R$1.000, daria 12 mil reais, tá? Só para fazer um exemplo. E aí, depois, por extenso, vai escrever 12 mil reais. Feito isso, fechamento de peça. Estes termos, pede deferimento, cidade barra UF, data, e aí vai vir o risquinho, o nome do advogado, eu já vou subir, peraí, moçada. Nome do advogado, OAB barra UF, número. Tá, moçada? Fechamos a peça de petição inicial de alimentos de uma forma bem completa, moçada. Vou colocar esse modelo, essa estrutura, na verdade não é um modelo, ela é uma estrutura para o senhor, se o senhor quiser utilizar ela como base, tá? Vou deixar disponível. Moçada, vou agradecer novamente para o senhor que ficou até agora no final do vídeo, tá? Não deixe de acompanhar os nossos outros vídeos, curta esse vídeo, dá essa atenção para nós aí, que isso é bem interessante, tá? Segue nosso canal, curte nosso vídeo, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo, fala, bacana, olha, não gostei, olha, pode fazer explicar tal coisa, olha, onde que está tal coisa, que vídeo que fala de tal situação, eu posso ir lá e responder para o senhor. Moçada, abraço para os senhores e até o nosso próximo vídeo.